Olá, meu povo, beleza? Gente, um tema extremamente interessante que movimentou o ano de 2020, a persistência do preconceito racial em questão no Brasil. Um tema muito interessante e vamos lá para ele, vamos organizar essas ideias em introdução, D1, D2, IPI, ver como a gente consegue trabalhar com bastante conteúdo e com bastante propriedade em relação a isso, né? Como que eu poderia começar uma introdução em relação a esse assunto? Olha, opção 1, a Constituição de 1988. O que? Aquilo de que todos são iguais perante a lei, aquilo que assegura a Constituição. Ah, posso começar com essa ideia assim e mostrar que na prática não é o que ocorre? No meio, contextualizando a realidade brasileira, ficaria bem interessante. Não, Sandro. Segunda opção, eu vou começar com aquilo que aconteceu com George Floyd nos Estados Unidos, que reacendeu o debate em relação ao preconceito racial no Brasil, no mundo, no Brasil e no mundo, né? Posso começar dessa maneira e aí puxar para essa realidade que não é só nos Estados Unidos, ocorre também no Brasil. Vou puxar isso, que vai ser muito interessante para o meu texto. Ok? Tudo bem. Então, tanto eu começando com a Constituição de 88, como com o que ocorreu nos Estados Unidos, são duas opções muito interessantes de repertório para você abrir seu texto. Na sequência, linha 2, 2,5, não esquece de colocar lá o contexto, ou seja, qual é a realidade que nós vivemos, qual é a prática social vigente num país como o nosso em relação à maneira como o negro é tratado. Ou seja, você vai mostrar e vai perceber que, você vai demonstrar na sua introdução a necessidade da discussão dessa temática. Daí, puxando para a sua tese, lá no finalzinho da sua introdução, você compreender as raízes desse problema, né? E compreendendo as raízes do problema também, verificar quais as implicações disso tudo, quais são as consequências que isso tudo gera numa sociedade como a nossa, os impactos sociais disso tudo, né? Fechamos uma introdução que fica 10, fica bacana. Nada impede que você troque uma das duas possibilidades lá da introdução e coloque um filme, tá? Nada impede, mas são duas opções muito bacanas para você começar seu texto. Ok, Sandro, vamos descer, vamos lá pro D1. No D1, gente, o que não falta é retrospecto histórico. Então você puxa desde lá do período de escravidão, mostrando como a segregação racial é uma prática histórica que vem de séculos num país como o nosso. E quando você vê a naturalização de práticas sociais preconceituosas em relação ao negro, isso tem raízes históricas profundas no nosso país. Então, e a gente verifica que isso não é só uma violência física, é uma violência simbólica. Puxa, posso fazer essa referência em relação àquilo que o Bourdieu fala? Pierre Bourdieu toca na questão da violência simbólica? Posso usar isso no meu texto. Outra pessoa, se a sociedade foi aprendendo a odiar, ela também pode aprender a amar. Olha o Mandela aí para você usar, olha as possibilidades que a gente tem, né? É bem interessante essa ideia de que se a gente foi naturalizando práticas preconceituosas em relação ao negro, historicamente isso veio ocorrendo, poxa, as pessoas foram ensinadas a odiar, olha a verdade dele. Mas elas podem ser ensinadas a amar também. Então seria um D1 recheado de história, mostrando como o preconceito, a naturalização de práticas é um fato na nossa sociedade, isso é inquestionável. E aí, mais uma opção para você, que eu acho lindo esse repertório que a gente tem para discutir em relação a essa prática do preconceito racial, né? O repertório está muito interessante, porque é um assunto que tem que ser discutido. Luther King fala, a injustiça é uma ameaça à justiça em qualquer lugar. Então, olha isso no texto para você, de acordo com o seu desenvolvimento de parágrafo, você tem 3 opções muito interessantes para trabalhar no texto, beleza? Ok, Sandro, em virtude de tudo isso que foi discutido no D1, vamos para o D2. No D2 a gente vai mostrar as consequências terríveis desse processo de preconceito racial e de segregação racial no nosso país. Ok, puxo para quem? Você pode mostrar, nossa, na produção artística brasileira, a gente nota essa questão de falta de representatividade e como o negro sempre foi visto dentro da produção cultural brasileira em subpapéis. Se você olhar novela, se você olhar filme, já melhorou muito, melhorou bastante. Mas ainda nós temos, e se você verificar em novelas, em seriados, em filmes, você nota sim
a falta de representatividade do negro na produção cultural. Então isso é uma consequência de todo esse processo danoso do corpo social em relação ao negro. Ok? Mas só isso de consequência? Não. Se você olhar para os números do IBGE, os números do IBGE eles vão atentar para alguns dados. Que dados são esses? O número de negros que ingressam na universidade é menor que o de brancos. Então já é um dado extremamente sério para ser discutido. O que mais? A violência que se comete no nosso país, ela é, segundo os dados, ela é mais forte e mais pungente em relação aos negros. O que mais? Um dado seríssimo, a questão do desemprego. O desemprego muito forte nesse grupo social. Tá? Então você nota assim, as consequências são terríveis, são danosas em relação a esse preconceito que vem historicamente persistindo e latente numa sociedade como a nossa. Beleza. Daí a necessidade da mudança de práticas sociais. E tem uma frase do Francis Bacon muito interessante que você pode usar. Olha o repertório, esse texto está muito lotado de repertório. As condutas como as doenças são contagiosas. As condutas, como as doenças, são contagiosas. Ou seja, você tem aí consequências que mostram o dano, né, que o preconceito racial causou na sociedade como a nossa. E causa numa sociedade como a nossa. Fechamos o D2. Bora lá para o fechamento do texto, bora lá para a nossa API. Na nossa API nós podemos, vou jogar governo como agente. Governo. Vou para o Ministério da Educação. Olha a possibilidade de PI. Governo, Ministério da Educação. Vou lá na implementação na grade curricular da aula de História, em relação a uma história, a cultura africana. Vou colocar, por quê? Por meio do quê? Por meio de debates. Visando o quê? Para que os alunos, na ideia de que os alunos discutam, em sala de aula a gente discuta a questão do preconceito racial, como foi feita a formação histórica do povo brasileiro e a presença extremamente forte do negro na nossa sociedade. E daí a necessidade da gente mudar práticas sociais extremamente nocivas, beleza? Então você vem para governo, você vai para Ministério da Educação, a discussão, grade curricular, a discussão da história africana, da cultura africana, a presença do negro na sociedade, a necessidade de mudanças de prática social e, consequentemente, a mudança de postura nossa em relação ao outro. Beleza? Gente, um tema bem interessante, muito interessante para a gente discutir e trabalhar, ok?